dizerem que com exposição nós apenas adquirimos 10% do conteúdo daqui que ouvimos, e isso também é estudado. Em todo caso, este assunto está tão dentro do nosso corpo, não é? Que de certeza que tudo aqui que nós ouvimos tocou-nos muito mais, fez tudo muito sentido, e aquilo que eu vos quero agradecer é que realmente nos está a lançar numa reflexão que nós temos que fazer. Nós próprios professores temos que fazer, porque nós vivemos o desgaste na profissão diariamente, porque agora há um estudo que nós vamos ter que estudar e partilhar, e então aquilo que eu gostava de vos perguntar, primeiro, doutor Coimbra, soube-me a pouco, sabe? Soube-me a pouco. Isto falando faz-me lembrar aquela música do Sérgio Godinho, hoje soube-me a pouco. O senhor soube-me a pouco, queriam mais, sabe? Queriam mais. Portanto, se tiver mais alguma coisa para partilhar, partilho. Gostei muito de o ouvir, mas soube-me a pouco, senhor. Mas gostava de vos perguntar, vocês são pessoas, e antes de agarrarem neste estudo, com certeza que tinham uma percepção da nossa profissão. Eu gostava de saber se de alguma forma este estudo vos fez crescer também enquanto pessoas, e que crescimento foi esse, se o houve. Está bem? Era isso que eu tenho, essa curiosidade, não é? E deixo aqui também uma proposta à FEMPROF, que é realmente, porque o irmão, o nosso irmão, falou em que estava-se a dirigir a nós enquanto educador, e isso deu-me uma ideia muito interessante, que é, nós que somos educadores, se calhar temos que pegar neste estudo e transformá-lo em ações de formação. Este é um estudo importante, se calhar, não sei, estou a dizer isto, estou a dizer que é importante por aquilo, sim, mas uma coisa que tem a ver também com o que aquele companheiro referiu, que é realmente, se calhar temos que ampliar isto para a sociedade em geral, se calhar não tem que ser só dirigida a professores, e essa estratégia nós temos que a pensar, e portanto isto é algo que eu gostava só de partilhar. Está-me a surgir aqui, porque eu estou aqui na cadeira, mas estou a ferver, e portanto estou só a largar os vapores para também partilhar com vocês, salvo seja que não são físicos, está bem, para a vossa sorte. Mas portanto, a minha pergunta é esta: quem eram vocês antes e depois deste estudo? No fundo é isto. Bem-aja. Sou Fernando Carvalho e pertenço ao ensino particular. Estou há 30 anos no Colégio Internato dos Carvalhos. Valeu a pena fazer 600 km para ouvir aqui algumas coisas que me serviram de vitaminas. Parabéns a todos os intervenientes, e não levando a mal, sobretudo, às palavras encorajadoras de Christophe Dejour. Eu gostava de colocar à mesa 2 ou 3 questões, e a primeira era esta: o professor é ou não uma profissão ou um prestador de serviços? O representante número 1 de um país dizia há pouco que os professores portugueses eram os melhores do mundo. Olhando para o orçamento do Estado, olhando para a penalização do trabalho dos professores, olhando para todo o estado político e social de um país, tenho sérias dúvidas. Em relação ao ensino particular, eu gostaria ainda de colocar o seguinte: o ensino particular hoje funciona como uma empresa que tem produtos, que tem que ter ganhos, que tem que ter lucros, e que o aluno é um cliente. É um espaço onde não há democracia. Essa palavra é uma palavra desconhecida. É um espaço onde existe nomeação, onde existe
controlo, fiscalização, e se, porque provavelmente não haverá em todos, mas em algum setor do ensino particular, há um delegado, um dirigente, há um inimigo, uma pessoa incómoda, uma pessoa perigosa, um sindicalista, um indivíduo que tem que estar com muito, mas muita cautela para poder exercer a sua profissão. A minha escola é melhor que a tua. Este é o tema que perpassa por todos os colégios numa competição desabrida e onde se ignora uma profissão, um estatuto e se vê o professor como um prestador de serviços. Muito obrigado. Eu sou Sofia Monteiro, sou dirigente sindical no Distrito da Guarda, sou professora lá também, embora esteja a tempo inteiro para a atividade sindical. E o que eu gostava de aqui transmitir, para já dar os parabéns, acho que foi extraordinário ter feito tantos quilómetros realmente para vir cá. Já estive no primeiro encontro e este valeu também muito a pena. Mas transmitir e também colocar aqui algumas questões, qual é o sentimento que é geral. Os professores do Distrito da Guarda não são nem mais nem menos que os outros, vivem os mesmos problemas. Mas aquilo que me tem, a mim também, angustiado e desgastado, é o meu papel enquanto dirigente sindical, transmitir alguma dessa esperança de que a gente vai conseguir mudar o rumo das coisas. E que o nosso papel enquanto educadores e formadores numa sociedade em constante mudança, que seja no sentido de que vamos mudar sempre para melhor. Aquilo que mais me tem chocado nos últimos 3, 4 anos é a transmissão do sentimento que os colegas têm de que querem terminar a carreira com dignidade, ou seja, chegar ao momento da aposentação e serem lembrados pelos colegas, ou pelos colegas e pelos alunos, como um exemplo, como alguém que transformou alguém e que levou essa pessoa para a frente. Porque o papel do professor é, sobretudo, abrir caminhos, abrir horizontes, diminuir as clivagens sociais. E eu acho que nós estamos a perder muito essa perspectiva, que nós próprios somos maltratados e o esforço que fazemos para todos os dias garantir que os nossos alunos têm esta visão social daquilo a que têm direito, o seu papel dentro da sociedade, o seu papel no mundo, vai-se esbatendo à medida que vamos sendo maltratados e incompreendidos e acabamos por achar um dia que se calhar não vale a pena, fiz este caminho todo e se calhar não vale a pena. Então é importante, eu concordo com a Eurídice, no sentido de a gente abrir este trabalho, não no sentido da queixa, não apenas no sentido de denunciarmos as situações, mas fazer o caminho inverso, vamos mudar para que a própria escola volte a ser a referência que sempre foi, de redução das assimetrias sociais e criação de igualdades, como a Constituição de 76 previa. Transmitir essa mensagem e conseguir da parte dos intervenientes alguma ajuda no sentido de nós podermos também dar os instrumentos aos colegas. Vale sempre a pena, todos os dias vale a pena, porque eu acho que nós, a classe docente é uma classe envelhecida, nitidamente, fisicamente e não só, mas está doente, eu acho que está muito doente, mas cruzar-me com colegas todos os dias, querem ir para a aposentação, como de facto uma Raquel Varela disse, é uma libertação, não está certo no sentido em que não pode ser, o caminho não pode ser esse, não pode ser nesse sentido, necessariamente. E eu acho que nós estamos a perder toda uma geração, a minha geração, que fez este caminho após o 25 de Abril, que aprendeu na escola pública, fez este caminho de liberdade, está a perder-se. E eu acho que nós temos que exigir um investimento na educação, porque esse é o caminho do progresso de toda uma sociedade. E o nosso país está a perder-se neste caminho. É deixar também a partilha destas angústias e agradecer mais uma vez estarmos todos aqui. Acho que devíamos estar muito mais e temos que alargar muito esta discussão para a sociedade, para os colegas e para a sociedade. Transmitir aos colegas que eles não são culpados desta situação. Eles são vítimas também desta situação.
todas, eu sou Diolinda Machado, sou professora também, mas estou a tempo inteiro na CGTP, na Central Sindical. Agradecer à FENPROF, porque eu também estou aqui em representação da Central Sindical, da Confederação Portuguesa, Confederação Nacional dos Trabalhadores Portugueses, e por isso queria agradecer a todo o painel as intervenções que aqui nos trouxeram, porque fizemos uma aprendizagem conjunta, seguramente, eu fila, e os meus colegas fizeram também, de certeza, a aprender a transformar o sofrimento em prazer. E nós hoje aprendemos isto aqui. E, portanto, penso que esse é um aspecto fundamental, que começa a dar frutos na revolução contra a violência, como dizia o nosso comentador, o professor Coimbra de Matos. E é fundamental esta transformação, porque o mundo está perigoso, como nos foi dito pelo nosso irmão brasileiro, e os Bolsonaros estão por aí, por todo o lado. E cabe-nos a nós, grão a grão, alargar os oceanos da paz contra a violência. E a propósito disto, deixo-vos, muitos de nós estaremos com certeza amanhã num grande encontro que se realiza, e os que não estão ficam desde já convidados, um grande encontro nacional que se intitula Pela Paz, Não Somos Demais. É o encontro pela paz, como disse, pela paz, todos não somos demais, é assim que se intitula. Vai realizar-se aqui ao lado de Lisboa, num concelho Loures. Há vários painéis, um deles começa logo pela paz e desarmamento, um segundo painel, cultura e educação para a paz, e um terceiro, solidariedade e cooperação. Foi tudo isto que estivemos aqui a falar, da cooperação e dos valores, da educação para os valores. Eu sou militante destas causas, onde se inserem outras também, como da Liga Operária Católica, Movimento de Trabalhadores Cristãos. Sou da direção de Lisboa, e numa reflexão a propósito do 1º de Maio, foi-nos dito, foi uma síntese que foi feita e que eu queria partilhar também convosco. Quem não tem salário não é cidadão de pleno direito. A desvalorização do trabalho e da sua qualidade tem de interpelar-nos. Recentrar o valor da pessoa para que se sinta realizada pessoal e socialmente e profissionalmente, através da dignidade no trabalho, é tarefa de todos os dias. E por último, não resisto a citar alguém que nos diz muito, Paulo Freire, que nos fala da conscientização como processo pelo qual as pessoas atingem uma profunda compreensão, tanto da realidade sociocultural das suas vidas, como da sua capacidade para transformá-la. Ele fala-nos também da militância de causas, e esta é a causa em torno da qual nos encontramos. Muito obrigada. Não é nenhuma surpresa o resultado desta pesquisa, porque o sofrimento nos lugares de trabalho, nós professores, eu não me apresentei, desculpa, eu sou professora de primário na França e trabalho com adolescentes que são violentos, mas sou professora de primário. Eu sou 100%, continuo trabalhando e tenho atividade sindical, mas continuo trabalhando 100%. E a questão que sublinhou a Raquel, a questão do sistema, né? Que, evidentemente, o nosso sofrimento não é porque nossa profissão, o nosso trabalho, nós estamos fazendo mal, é que estamos num sistema que nos obriga, e tudo que Raquel, não vou voltar a falar, que a Raquel explicou brilhantemente e não seria capaz de explicar dessa forma. Mas, então, talvez a questão seja de perguntar-nos com nossos companheiros de trabalho, de começar a desobedecer. Quer dizer, todas essas avaliações que, como explicou a Raquel, estão num sistema
né, responder às avaliações PISA, que colocam a gente em concorrência, países com países. Tem um senhor que intervinha sobre isso, justamente. Colocar em concorrência, que escola, que melhor do que a outra, que isso. Então, podemos, talvez, utilizar a ferramenta sindical para ter essa reflexão de parar de obedecer, parar de fazer passar as provas nacionais, parar a máquina. E porque o que o Monsieur Desjours sublinhou, a questão de fazer conhecer nosso trabalho, fazer com que o governo... Sabem perfeitamente, por isso que foi destruído, por isso que nossas condições de trabalho foram destruídas, porque justamente a educação é essencial na sociedade e nos futuros cidadãos que a gente está educando e dando informações. Porque eu queria voltar só bom, é um clássico, né? Estamos em Lisboa, não posso me falar da Revolução dos Cravos, da experiência, de autogestão eu acho que a gente temos que aprender justamente dessa história para voltar nós a tomar consciência que a escola é nosso instrumento de trabalho, que nós sabemos o que os nossos alunos precisam, obviamente cooperando com eles, né? Obviamente, senão não tem sentido. É só a gente reflexionar sobre começar a desobedecer e construir na medida com nossos instrumentos, nós de trabalhadores e de trabalhadoras da educação. E obrigada. Da transmissão de conhecimentos. Falou-se também ações de formação para todos nós, colegas, professores, sobre isso. É importante. Mais importante ainda é que não sejam apenas os dirigentes sindicais a envolver-se nisto, que não sejam apenas os sindicatos enquanto instituições formais a envolver-se nisso. Todos nós, professores, quando falamos com os nossos alunos, quando temos aqueles que são diretores de turma e não só, muitas vezes temos contactos com os encarregados de educação, contar-lhes o que é a nossa experiência diária, o que é o desgaste que nós sofremos, isto é fundamental. E nós muitas vezes não transmitimos isto. Por exemplo, quantos de nós aqui e lá fora, quando fazemos greve, dizemos aos nossos alunos nas vésperas: epá, eu amanhã vou fazer greve por este motivo, por estas razões, porque temos estas razões. Por vezes eles perguntam isso, e quando nós respondemos, eles compreendem quais são os motivos. Esta é uma questão fundamental. Não é pensar, os professores faltaram porque fizeram greve, porque, sei lá. Isto é uma questão importantíssima e nós ter comunicação para a sociedade passa por isto, por nós em grande parte, por todos nós, não apenas pela atividade formal dos sindicatos, enquanto instituições. Depois falou-se também numa questão que é premente, mas que não pode ser encarada numa perspectiva passadista. Eu não sou propriamente um jovem, como vocês verão, provavelmente todos mais velhos aqui dentro. Mas há uma tendência entre a profissão docente, e nós já estamos mesmo os mais novos, relativamente envelhecidos, em falar: a minha geração de professores é que era bril, esta malta nova agora, não ligam nenhuma, não fazem greves. Os novos, não se esqueçam que os novos, os mais jovens, são professores de 40 anos. Não esquecer isto. Portanto, os jovens, os putos, não são 40 anos. O Mário Nogueira, há um ano e tal, contou que numa escola na região centro, numa EB23, o mais jovem professor lá tinha 55 anos. Agora tem 56 ou 57. Era um jovem. É bom não esquecer isso. Portanto, os jovens não são tão jovens como isso. O que acontece muitas vezes é que são, na maioria dos casos, são professores que entram e que saem, que estão em precariedade quase permanente. Uma grande parte dos professores ditos mais jovens não consegue estar colocado o ano inteiro. Não se sabe quando chega a agosto onde diabo é que vai ficar, quando vai ficar e com que horário vai ficar, se vai ficar. É evidente que essas pessoas, esses colegas, não podem estar empenhados a 100% por vezes, porque eles também não se sentem tão agarrados como isso. E há um fator de ligação entre nós todos os professores que tem sido descurado ao longo dos tempos e que é fundamental. Não é a luta, não é a greve de um dia.
quando se fizeram aquelas greves das avaliações em 2013 e este ano, pôde-se notar o quanto eu estive envolvido em ambas, embora eu já não esteja no ativo, e este ano, nas escolas onde tinha estado, estive lá a organizar a greve, também, a ajudar a organizar a greve. E notou-se o reforço de ligação, de solidariedade que existiu entre todos os colegas com isso. Eles tornaram a ligar-se, aqueles que estavam isolados, que normalmente falavam aquelas coisinhas, aqueles grupinhos que todos nós conhecemos que se formam dentro das escolas, trabalhei sempre no secundário e no terceiro ciclo, aqueles grupinhos que se formam dentro da sala dos professores, ali desapareciam, havia uma ligação entre todos os professores. Também havia aqueles que não faziam greve, que não queriam fazer, é verdade, mas tudo aquilo reforçou essa ligação. A compreensão daqueles que também não estavam a fazer greve, para os colegas, apesar de terem que ir lá a reuniões sucessivas, para os colegas que estavam a fazer pelo conjunto. Os fundos de greve que se constituíram, para tentar pagar os dias de greve aos colegas que sistematicamente estavam a fazê-las. Isso tudo reforça a solidariedade entre nós, que é um fator fundamental. E outro fator fundamental é acabar com esse discurso passadista, no meu tempo é que era bom, porque o nosso tempo é este. O nosso tempo é sempre a lutar pela transformação, não é o era de antes, temos que voltar ao que era de antes, o futuro é nosso, dos mais velhos já não será um futuro muito longo, mas esse é o nosso futuro e é por isso que nós temos que lutar, colegas. É só isto que eu queria dizer, mais nada, é tudo. Veio o 25 de Abril e aprendi outras coisas. Foi ensinar os alunos sem ser horários por disciplinas, tudo se articulava. Foi fazermos o estudo do meio através de visitas de estudo, tivemos educação pela arte, passámos a ter não os inspectores do medo, mas os inspectores cooperantes e até formadores. E foi muito gratificante viver este tempo. Entretanto, reformei-me e fui assistindo a que queriam também voltar, e parece que ainda instituíram isso, de que os professores do primeiro ciclo dessem as suas aulas por disciplinas. É um erro grave. Eu nunca ensinei sem livros, mas conheço muitos bons profissionais que ensinam sem livros e que muitas vezes sujeitam a ter graves problemas com os seus próprios colegas, porque não têm formação nessa área e às vezes também não percebem bem, e com os pais. Mas, no entanto, eles são bons profissionais, porque realmente para formar, para dar aulas sem livros, é preciso ter-se uma grande segurança. Tive uma honra que foi fazer parte do grupo da gestão democrática que a FEMPROF tem. Lutámos muito para que ela não fosse implementada. Mas os professores tiveram fé que o PS, com o Decreto-Lei 115, seria uma coisa diferente do que o governo anterior propunha. E entraram. E vemos o que deu. Hoje estou muito contente por vos ouvir falar da forma como vos ouço sobre a gestão democrática. É um novo ânimo. Agora ponhamos estas intervenções nas escolas, com os professores e que sejam discutidos. Bem-ajam. No fundo é uma questão, uma pergunta a colocar à mesa em geral, mas foi na sequência daquela intervenção da Raquel Varela, quando falou a certa altura do condicionamento, até da formatação dos alunos, através dos programas e até dos condicionalismos, enfim, que os professores estão sujeitos e a própria escola em geral. E é nesse sentido que queria colocar a questão, mas antes disso queria fazer uma nota, enfim, uma ligação a outra questão que foi colocada aí também, e que no fundo estão ligadas. Eu estava aqui e entretanto, como achei a sessão, já esperava que viesse a ser uma boa sessão, mas achei deliciosa e pus uma fotografia no Facebook, tirei uma fotografia à sala, coloquei no Facebook, e achei que não devia de ficar por ali, digo que tem que pôr um comentário para não pôr só. Então fiz um comentário à sessão e a certa altura pus o que faz falta, o que é preciso é a mudança de políticas. E pensei, digo, mas isto só assim, enfim, qualquer professor ou amigo meu que lia isto, e pronto, mudança de políticas poderá levar para os Bolsonaros. Enfim, o que quer dizer é que a sociedade está de tal forma condicionada no que diz e no que escreve e no que ouve, que precisamos de nossa políticas, então precisamos de uma imposição de direita e tal, não sei, isso é que muda logo a política. Portanto, é preciso algum cuidado
E depois acrescentei, portanto, a retomar o 25 de Abril, uma coisa assim, do género, para esclarecer bem que tipo de mudanças políticas é que me estava a referir. E isto, cá está, que é a tal, a informação que nem sempre, também ela é condicionada da forma como é apresentada. E então, e aqui sim coloca a questão, é que depois de ouvir a Raquel Varela, e seguramente que o Roberto também terá experiência nisso pela realidade do Brasil, mas também fiquei aqui com um dado novo, que é até que ponto, como é que a própria descentralização de competências, a delegação de competências nos municípios, a chamada municipalização da educação, também contribui para o desgaste na profissão docente e para a degradação do ensino, enfim, porque eu não me apresentei, Manuel Nobre, dirigente sindical, porque nós na nossa atividade sindical temos muitos argumentos para combater mais este ataque à qualidade do sistema educativo e à profissão, etc, etc, enfim, e aos resultados, claro, dos alunos, que é a questão da municipalização. E eu fiquei convencido, enfim, fiquei mais desperto para alguns argumentos que a Raquel Varela levantou, relativamente que poderiam também ligar, e seguramente que poderia ser um campo também a explorar no plano sindical e não só, que relação poderá haver também com mais essa fragmentação, digamos assim, do sistema educativo. Sou dirigente sindical, vou 2 dias à escola e eu não venho fazer nenhuma pergunta, venho simplesmente relatar a minha realidade, a realidade da minha escola. Portanto, eu trabalho na escola da Boa Vista, em Monsanto. Eu resolvi concorrer este ano porque estava há 14 anos na mesma escola e era uma escola muito boa, com uma direção muito boa, que não é coisa que geralmente consigamos dizer de uma direção. Só que eu achei que estava ali há 14 anos e estava já demasiado sentada na profissão, portanto, e precisava de um abanão. Portanto, tudo corria bem, os pais tinham uma ótima relação com pais, com alunos, com tudo. Fui parar ao agrupamento de Benfica, onde o presidente, o diretor, disse: vais para a escola da Boa Vista sem direito a reclamação. Fui para a escola da Boa Vista. Nunca tive medo de alunos problemáticos, só que aquilo é um gueto. É um gueto étnico e é um gueto onde as pessoas recebem o subsídio de reinserção social. E os alunos vão à escola para não perderem esse subsídio. E o que me levou a falar foi que eu fiquei extremamente incomodada com as palavras do Christophe Dejour, com aquilo que ele disse. Porque ele disse: quando tratamos um doente, o doente tem que perceber a problemática da sua doença e tem que querer curar-se. Esta foi uma das coisas que ele disse, e eu com os meus alunos, portanto eu estou no apoio, eles ainda não perceberam a sua problemática, eu ainda não cheguei até eles. Portanto, eles não querem aprender. Eu ainda não sei o que eles querem aprender. Quando eu me sentei à frente deles e lhes perguntei o que é que eles queriam, o que é que eles querem, o que é que eles querem para a vida, o que é que lhes interessa, a única coisa que eles disseram que gostavam na escola era dos intervalos para darem chapadas e darem porrada. Portanto, os horizontes deles são tão pequenos, são tão mínimos, que eles não sabem, eles não me sabem dizer o que querem porque não conhecem. Não têm perspectivas de futuro. Acho que me perdi um bocadinho. Outra das coisas que me incomodou foi eu não saber chegar até eles. Até hoje, eu ainda não soube chegar até eles. Eu ainda não soube parar, eles não têm espaços curtos de concentração. Já consigo que eles tenham algum espaço de concentração, e quando eu tento fazer outra atividade, eles vão para a janela, eles correm na sala, eles batem-se dentro da sala, eles saem da sala e fazem tudo.
Ainda não consegui, até agora, fazer isto. Mas aquilo é uma escola esquecida. É uma escola onde ninguém aparece. Não aparece o diretor da escola, não aparece o presidente da junta, não tem materiais. Os materiais didático-pedagógicos que existem naquela escola são do antes do 25 de Abril. É a caixa métrica que existia nas escolas do antes do 25 de Abril. E se pedimos alguma coisa, não aparece. Aproximação da comunidade com a escola, não há. Portanto, aquilo que eu estou a fazer é ir devagarinho. As minhas colegas vão para casa a chorar. Eu não choro, porque acredito que hei de mudar. Estou novamente a frequentar as associações que acreditam que um novo futuro é possível, que é possível uma nova relação com os alunos e que hei de conseguir não mudar o mundo, mas mudar um bocadinho a estrutura daquela escola e a relação com aqueles alunos e com aquela comunidade. Obrigada. Obrigada pelas suas palavras e fez-me bem. Eu queria começar por dizer o seguinte, creio que foi uma das primeiras pessoas que falou se nós tínhamos aprendido alguma coisa durante esta experiência. Acho que sim. A pergunta foi se tínhamos crescido, mas é idêntico. Acho que sim, mas vou mais longe. Eu acho que só vale a pena na vida aquelas tarefas nas quais nós tiramos algum prazer e produzimos alguma coisa de novo. Ou então não vale a pena. Não quer dizer que seja sempre assim, mas são as obras, as tarefas pelas quais nos devemos bater. Tirar de ser agradável e ser produtiva. Outro aspecto que foi aqui falado foi o da transformação. Não sei porquê. Acho que sim, que é muito importante, embora não lhe chamasse evolução, porque me lembra sempre a evolução em continuidade do consulado marcelista. Portanto, é por isso que prefiro o termo de revolução. Em todo caso, a transformação, de facto, é muito importante. Aliás, habitualmente, e é muito vulgar agora falar-se precisamente a propósito da educação, da inclusão e exclusão, mas esquece-se habitualmente que as funções da lógica simbólica ou lógica matemática não são só estas duas, a inclusão e a exclusão, ou em lógica costuma-se dizer inclusão e disjunção. É também a implicação, quando eu me implico na tarefa que estou a fazer, e nessa altura sim, é que tenho capacidade de transformar, ou possibilidade, pelo menos, de transformar. Portanto, é preciso que o professor, o aluno também, nós todos, e isso, de facto, primeiro é preciso mudar as mentalidades, é preciso que as pessoas se impliquem para poderem, de facto, passar à prática e transformar. Depois, isto veio mais de qualquer coisa que disseram aí, que o homem é um animal que se adapta. Em todo caso, não é só o problema descoberto pelo Darwin, da adaptação, de que vence o mais forte ou o mais apto, mas, em minha opinião, vence ou deve vencer o mais imaginativo, é aquele que é capaz de ter uma capacidade criativa maior. Quanto que alguém também falou no papel do professor, o que era o professor, etc. Eu acho que com o professor, como com o médico, com outras profissões, em primeiro lugar, nós temos de ser capazes como cidadão. E, fundamentalmente, eu não sou patriota, portanto, como cidadão do mundo. E, por outro lado, como homem ou mulher. E depois, então, em último lugar, em terceiro, vem a profissão. Eu considerar-me um regular psicanalista e julgar que sou um péssimo cidadão e um pobrezinho homem, é uma tragédia, é uma desgraça, não é? Prefiro ser um homem razoável e um cidadão bom, um capaz psicanalista. Portanto, muitas vezes nós ficamos focados na identidade de papel, e a identidade de papel, em minha opinião, só tem valor quando a identidade humana está suficientemente solidificada. Era só isto que me surgiu
dizer a propósito das questões que foram postas. Muito obrigada, Dr. Coimbra de Matos. Eu se calhar passaria já também aqui este lado direito para depois deixar para o fim, que vamos demorar mais algum tempo para não, por causa da tradução. Roberto. Bom, bem rapidamente, foram 9 intervenções, eu creio que consigo dar conta pelo menos de 3 delas, pelo menos com tentativas de diálogo a partir do que foi colocado. Todas elas questões muito importantes, algumas muito prementes. Começo pela que me parece mais premente e também pelo que eu entendi há um problema com o horário, né? Então, acho que faz sentido começar pela questão do burnout. A gênese do estudo, que partiu de um diálogo com o professor José Augusto e a professora Raquel Varela, tinha a questão do desgaste profissional como seu ponto de partida, né? E, obviamente, como é conhecido nos meios, particularmente nos governos, no jornalismo, no senso comum mais cotidiano, o burnout, né? Inclusive a expressão em inglês. E nós fomos desafiados, e ao mesmo tempo desafiamos, para compreender esse estudo dentro de um inquérito que seria sobre as condições de vida e trabalho, né? Eu acho que é muito importante referir que existem processos de doença e saúde do trabalho, que existe o desgaste profissional, que é uma série de males. O professor Christophe Dejoux muito provavelmente pode entrar no assunto com muito maior propriedade, e que nós fizemos questão de fazer 2 críticas no estudo, acho que até por uma questão, digamos, de prestação de contas, é importante a gente fazer isso, 2 críticas muito pontuais e que as sustento cientificamente, e a equipe também, da forma mais desabrida, que é uma crítica ao conceito clínico do burnout, de como ele se apresenta a partir da patente da pesquisadora Cristina Maslach, né? Esse conjunto que são as 3 dimensões, né? Exaustão emocional, despersonalização ou processos de cinismo, estou citando ipsilíteres, e a falta de realização profissional e pessoal, essas 3 dimensões, digamos, nós inclusive as utilizamos como instrumento de investigação e de debate, e queremos, na verdade, o objetivo do estudo também é esse, superar simplesmente a questão do adoecimento. Vou fazer uma pequena analogia que não é para sair pela tangente, acho que pode ser ilustrativa. Diz que na medicina tradicional chinesa, os médicos entram em cena, aliás, estão a todo momento em cena, obviamente, e recebem os seus soldos, seus rendimentos, seus salários, de forma contínua, e deixam de receber quando os seus pacientes ficam doentes. Então, é uma concepção para nós um pouco distinta, né? Então, é muito importante falar sobre o adoecimento do trabalho, e falar sobre isso é também falar sobre o seu anverso, né? Sem descuidar sobre o seu circunverso. E é uma angústia muito legítima, né? Acho que é preciso ser, digamos, é preciso ter uma resposta. Nesse exato momento, eu acho que quem está melhor aparelhado para responder seria o professor Dejoux, Coimbra de Matos, que acho que é a preocupação mais premente, né? Aqui nós tivemos pelo menos 2 dimensões, uma metodológica e uma clínica. Então, acho que realmente, enfim, e também queria dizer aqui como testemunho pessoal que também passei por processos que são análogos do burnout, também por sobrecarga de trabalho, isso foi há bastante tempo. Eu lecionava à época, não sei se vocês conhecem o Brasil, no norte do Paraná, e teve a ver com sobrecarga de trabalho letivo, né? Então, acho que isso é uma angústia muito generalizada que deve ser tomada com muito cuidado. Por isso, acho que seria interessante o professor Dejoux tratar do assunto. A questão que foi colocada pela Eurídice, né, da iniciativa de dar a saber, a proposta que ela colocou em cima da mesa, animada, obviamente, pela sugestão aqui do professor Dejoux, e a transformação do antes e depois.
Olha, eu falo assim muito rapidamente. Foi uma experiência completamente não convencional, que foi preciso fazer aquilo que o professor Deju justamente chamou de cooperação, né? Em conjunto, foi preciso que nós tivéssemos um consenso, um acordo de como burlar as regras de como se convencionou fazer ciência. A ciência, o mundo que nós reputamos como o mundo do trabalho, mais das vezes é o mundo do capital, e está baseado em muitas fraturas. Há fraturas entre o saber e o fazer, entre a concepção e a execução, entre a atividade intelectual e a atividade manual, entre as ciências da natureza e as ciências do espírito, nas ciências exatas e as ciências humanas. Então, a pesquisa empírica e a pesquisa teórica, os dados brutos e os conceitos abstratos. Então, a maior experiência foi, digamos, reunificar essas fraturas e fazer isso coletivamente como cooperação. O mundo do sindicato, o mundo da universidade, enfim, poderia falar vários outros exemplos, academia, escola, tudo isso, a reunificação disso realmente é bastante restabelecedor. E com relação à iniciativa, eu acho que é muito importante, é um apontamento muito importante. É preciso que, para além do Estado e para além dos governos, que se saiba o que se faz dentro da escola e qual é a função do professor. Com isso, eu termino, que é justamente a última questão da dignidade da função docente. Acho eu que vou responder essa questão de uma forma um pouco contraintuitiva. Parece que nós chegamos a um estado de coisas em que não é só a função docente que entrou em declínio, né? A própria racionalidade crítica, a atitude crítica e reflexiva, há uma espécie de onda anti-intelectualista, ou se vocês quiserem, irracionalista, muito forte. Mas queria dizer que isso tem um antecedente muito forte. E no campo educacional isso é muito concreto. Há uma série de pedagogias que passaram a ideia da desvalorização do ato de ensinar. Isso que a gente está chamando de transmissão de conhecimento, a todo momento, essas pedagogias colocavam uma série de metáforas ou eufemismos como: o professor é um mediador, o professor é um facilitador, o professor é uma espécie de mestre de cerimônias para algo que está acontecendo entre subjetividades livres, né? Então, só fechar aqui, a antessala desse estado de coisas também passou pela disseminação dessa negativização do próprio ato de ensinar. Era basicamente isso. A municipalização vai vir acompanhada de redução dos currículos. Os currículos vão se adaptar às empresas à volta das escolas. Depois as câmaras municipais vão avisar que não têm dinheiro e vão fazer com que nas zonas mais de classe média se comece a pagar. Vai haver maior segregação social e finalmente vem a cereja no bolo, que é a divisão sindical. Portanto, sindicatos locais ou sindicatos de acordo com o tipo de escola. Portanto, é a receita para o desastre. Não há rigorosamente nada de bom na municipalização. Já foi tentada noutros países, foi isto que aconteceu. É isto que vai acontecer em Portugal. Sobre a questão das finanças, é o único departamento do Estado que neste momento funciona impecavelmente em Portugal. É o setor que recolhe dinheiro. Impecavelmente, nunca há problemas. A devolução em serviços públicos está em estado de catástrofe e não está mais por causa de vocês, dos médicos, dos enfermeiros e das pessoas que estão lá na hora a prestar serviços. Sobre a questão das reformas antecipadas, eu sou aliás a favor de que se devia voltar ao mínimo legal da reforma aos 60 ou 56 hoje, porque a produtividade aumentou 430%. A única questão da reforma antecipada é garantir que ela não é uma forma de despachar um conflito. Vamos mandar estes para casa que refilam muito e vamos contratar uns que ganham um terço. O problema é que depois não vai haver dinheiro para pagar aos que se reformaram.
Ou seja, se vocês saem a ganhar 2.000 euros e outros entram a ganhar 2.000 euros, eu sou a favor de que vocês se reformem aos 56 anos. Se vocês saem a ganhar 2.000 euros para despachar uns contestatários e entram uns a ganhar 500 euros, daqui a uns anos vem o Ministro da Segurança Social e diz não há dinheiro. E o problema é que vocês envelheceram. E o problema não é que vocês envelheceram. O problema é que eles não pagam decentemente aos mais novos. E é aí que entra em ruptura o sistema de segurança social. Sobre a questão de desobedecer, ela é absolutamente fundamental. Nós, particularmente, com o tempo que dedicámos a este estudo, tínhamos publicado vários artigos académicos em revistas que ninguém lê e que iam contar imenso para o nosso currículo. Tenho dezenas, eu já perdi a conta, dá-me mais trabalho preencher o meu currículo, é das coisas mais chatas que eu tenho para fazer. E isso não interessa, a nós interessava-nos compreender o que é que se passa. E compreender o que é que se passa exigia um trabalho coletivo, e ainda fomos mais longe, conseguimos chegar à escrita coletiva. Foi a primeira vez na vida que eu participei de um estudo em que foi escrito coletivamente, e isso só me deu alento para fazer mais disto. Então, de facto, foi uma desobediência total das regras internas. Essa ideia que as pessoas têm que ser permanentemente vigiadas e controladas e monitorizadas para trabalhar face à hipótese da balda e do caos, que eu não sou a favor, é falsa. As pessoas, na sua esmagadora maioria, gostam de trabalhar. Eu, aliás, subscrevo o comunicado da Liga Católica que li, e já tinha lido no 1º de Maio, a dignidade e a possibilidade de viver de um trabalho prazeroso é o que a maioria das pessoas deseja. Essa ideia de que as pessoas desejam ir para a reforma ou ganhar rendimento mínimo ou subsídio de desemprego não é verdade isso. Parece-me fundamental assinalá-lo. As escolas privadas viraram uma empresa. Desculpem eu dizer-vos, uma vez que eu não posso sustentar, que as escolas públicas também, não é por causa de nós termos... Eu sou a favor de serviços públicos e acho que eles têm que ser melhorados. Mas o problema é que a gestão dos serviços públicos virou empresarial também. E isso é algo que se tem, porque quando vocês lá para fora dizem assim, nós queremos um serviço público de qualidade, as pessoas pensam assim, mas serviço público de qualidade? Mas há 20 anos que nós temos um serviço público e não é de qualidade, então vamos privatizá-lo porque ele não é de qualidade. Estão a ver qual é o esquema? É preciso acrescentar, nós queremos um serviço público, qualidade, é preciso meter lá a qualidade à frente, porque a experiência das pessoas com os serviços públicos tem sido justamente tenebrosa, até porque eles foram destruídos propositadamente para abrir mercado ao setor privado e foram destruídos por gestores públicos, bem entendido. Uma penúltima nota sobre a questão dos jovens, nós não dizemos aqui que os jovens não estão em burnout. E nem dizemos aqui que os jovens não podem ter outro tipo de doenças até mais graves. Por exemplo, a minha percepção empírica, sem qualquer estudo, é que os ataques de pânico são mais frequentes nas pessoas mais jovens do que nas pessoas mais velhas. Eu, pessoalmente, chuto a hipótese, não é nenhum estudo científico, que enquanto que o burnout é mais pronunciado nos mais velhos, porque há uma dissociação entre expectativas e realidade, nos mais novos a insegurança e o não compreender nada à sua volta potencia a questão do pânico. Mas isto é preciso, não estou a dizer que isto é verdade, estou só a dizer que é uma hipótese, e o que eu queria salientar aqui é que não é que os mais novos não estão doentes, é que nós não fizemos um estudo sobre ataques de pânico ou sobre outra doença qualquer, e portanto eu não sei o que é que os mais novos têm ou não. Não é os mais velhos que têm mais doenças, estão a ver, não houve essa comparação, então não se pode fazer essa conclusão que seria precipitada. Finalmente, sobre a questão da revolução. Talvez alguns de vocês não saibam, mas a minha área principal de trabalho é a Revolução Portuguesa. E isso tornou-me uma pessoa muito feliz. Digo-vos com sinceramente, ainda agora estavam-me a perguntar o que é que mudou no meu trabalho. Das coisas mais importantes na minha vida individual, pessoal, familiar, foi eu ter estudado a Revolução Portuguesa, porque eu tenho a sorte de estudar um processo. Por exemplo, agora nestes estudos do burnout, e agora há imensos sindicatos a pedirem-nos, e eu fico um bocado ansiosa, porque eu sou um bocado hipocondríaca e já ando a pensar que tenho estes sintomas todos. E às vezes eu penso assim, será que eu devo continuar a estudar o burnout? Eu estou a precisar de estudar um bocadinho a revolução outra vez, porque estas coisas têm um efeito individual em nós também.
Porquê? Porque o estudo da Revolução não é o estudo do caos e da malta que vem aí do Paleolítico partir tudo. Claro que eu também fui estudar a Revolução Portuguesa, que por causa da questão particular do exército não teve uma contra-revolução sangrenta. A Revolução Portuguesa teve os seus mortos nas colónias brutais, 13 anos de guerra colonial, mas aqui foi uma festa. Então, a Revolução, e como é uma revolução muito tardia, com uma classe trabalhadora muito organizada e desenvolvida, é absolutamente fantástico estudar, como eu estudo, os métodos, o processo de gestão democrática de uma escola em 1975. Vocês acham que aquilo era um plenário selvagem, que as pessoas... isso não tem nada a ver. Primeiro, nunca neste país se trabalhou tanto como em 1974, 75. Os professores iam para a escola de manhã, à noite e de madrugada. Ficavam em reuniões plenárias para decidir o funcionamento da escola, às vezes até às 4 da manhã. Há casos em que as pessoas tomavam o pequeno almoço, a reunião continuava, iam buscar o pequeno almoço e continuava. O mesmo em relação aos médicos. Nunca os médicos trabalharam tanto neste país como em 74, 75. Vocês têm o Serviço Nacional de Saúde, não é por causa de um decreto em 1979. É por causa da unificação, ocupação e gestão dos médicos em 74, 75, nomeadamente com a uniformização. Até porque eu vou-vos dizer uma coisa... Não havia ninguém para o fazer, porque os quadros do antigo regime tinham fugido, ou tinham sido expulsos, e não havia ninguém que soubesse gerir escolas que não fossem os professores e que soubesse gerir hospitais que não fossem os médicos. Então, o processo da Revolução, que me encanta profundamente, é que ele é um processo de construção, cooperação, desenvolvimento. Ele não é um processo anárquico de caos. E quando se chama aqui a atenção para a Revolução, eu penso que é justamente isso. É um desobedecer das regras para evitar o desobedecimento de regras que nós temos neste momento. Os locais de trabalho são caóticos. Olha, a taxa de absentismo é altíssima. Os conflitos são ultra intensos a toda a hora. Entre colegas, com alunos, com pais, isto nas escolas. Se vocês forem aos hospitais, a quantidade de médicos agredidos, nós neste momento entramos num hospital e temos um segurança, às vezes um polícia. Vocês acham normal ter um polícia à porta de um hospital? Claro que numa sociedade saudável não há polícias à porta dos hospitais. Isso tem a ver com o número de agressões que recebem os enfermeiros, que é altíssima. Portanto, quando nós entramos num lugar e até pensamos que aquilo funciona e que uma revolução é um caos, quando aquilo está num processo de tensão e conflito permanente e completamente desgastante, que ainda por cima tem o outro efeito, que é o efeito de nos destruir emocionalmente, que é particularmente relevante. Finalmente eu disponibilizei-me à FENPROF e para eu não entrar em burnout, penso que, até porque ser coordenador não é fazer tudo, muito longe disso. Se vocês, aliás, me conhecessem pessoalmente, sabiam que eu sou uma coordenadora muito anarquista, porque eu não tenho a minha... Eu gosto das pessoas com quem trabalho e adoro trabalhar com elas, mas não sou uma pessoa que ande a mandar e-mails, a dar ordens, então já me... Então, é uma coisa muito em autogestão, não é? Então, o meu papel de coordenação é, na verdade, um papel... É excessivo me chamarem coordenadora porque eu não sou. E então, se puderem, eu penso que é muito importante, pese embora as outras pessoas não serem figuras públicas, que as outras pessoas do estudo também sejam chamadas a falar nessas ações de formação da FENPROF pelo país, porque neste momento qualquer uma das pessoas do estudo tem total domínio sobre todos estes fatores e fará esta apresentação como eu, e portanto parece-nos absolutamente essencial que se façam, e isso também é um processo de feedback vosso para nós, porque nós assim também vamos ganhando noção do que é que se passa nas escolas e podendo aprimorar as nossas análises. Muito obrigada a todos, bem-aja.